Então, a atmosfera ela tem camadas, a gente já vinha falando sobre isso. E uma das características é essa perda de temperatura à medida que a gente sobe. Eu não tinha falado para vocês que a atmosfera ela se aquece a partir da superfície terrestre, ou seja, a superfície terrestre aqui, né, a 0 km de altitude, né, no pé do Monte Everest, né, aqui está representado o pico mais alto, a cordilheira do Himalaia e o pico mais alto, que é o Monte Everest, né, que está a 8.000 metros de altitude, quase 10.000 metros de altitude, certo? É a parte mais baixa da atmosfera, chamada troposfera, ok? Quero chamar a atenção de vocês que a temperatura aqui, ó, aqui é graus centígrados, 0 grau, né? Aqui quando aquece e aqui quando esfria. Então a gente sai da temperatura na superfície a 15 graus, por exemplo, e ela começa a perder a temperatura, começa a ficar frio. Por quê? Porque quanto mais perto da superfície, mais quente. É a fonte de energia da atmosfera. A fonte de calor da atmosfera, repetindo, não é o Sol. Indiretamente pode ser o Sol, mas a fonte direta de calor da atmosfera é a superfície terrestre. A superfície terrestre não gera calor, mas ela irradia calor absorvido pelo Sol. Ok? Então, à medida que a gente sobe, a primeira camada de altitude, a temperatura começa a descer. Vejam. Ok? Mas depois ela começa a subir. Aí aqui sim. Aqui nós podemos ter parte da atmosfera que se aquece. Pô, professor, mas tu disse antes que ela não se aquece diretamente. Mas eu estava me referindo à atmosfera que a gente conhece, que é essa troposfera. Nenhuma nuvem, nenhuma molécula de água escapa da troposfera. Ok? E aqui na imagem de baixo uma visão de um ônibus espacial dessas camadas da atmosfera. Eu quero que você chame a atenção de vocês desse perfil aqui, ó, escuro. Ele representa as nuvens mais altas. Vejam que elas têm como se fosse um limite mesmo. Né? Esse limite aí é representado justamente pela troposfera. Né? O limite da troposfera é chamada de tropopausa. Normalmente eu chamo de albedo o reflexo da radiação solar a partir da neve. Né? Por quê? Porque é quase máximo, é de 80% a 95% que a neve reflete os raios solares. Mas as florestas já refletem menos, elas absorvem muito. Né? Uma plantação já é menos que a floresta. O asfalto escuro, menos ainda, porque a tendência da cor escura é absorver a radiação e irradiar pouco, principalmente se a gente for comparar a neve branca. Então a gente vai ver que telhados de diferentes cores também, assim como o próprio oceano, corpos de água, dependendo da qualidade da água, se é uma água transparente, se é uma água turva, né? A gente tem de 10% até 60% da possibilidade da água refletir a radiação solar, certo? Outra coisa, né, as nuvens, aqui eu tenho uma imagem das nuvens cirrus, né, elas refletem de forma distinta também comparado a outros tipos de nuvem, certo? Então aqui, essas nuvens altas, é o forçamento no efeito estufa líquido e o aquecimento atmosférico. A gente tem radiação de ondas longas, refletida e absorvida e irradiada novamente dentro dessa célula. Já nesse segundo aqui, onde a gente observa as nuvens estrato, a gente tem nuvens baixas,
né, forçando no albedo líquido e resfriamento atmosférico, certo? Então, mais reflete a radiação solar, forma de fato uma barreira para a radiação solar. Já nessa outra, ela permite a radiação solar e favorece um efeito estufa. Então, diferentes tipos de nuvem, elas tendem a uma circulação mais específica, uma forma de absorver de forma distinta. Pequena porcentagem, cerca de 0,03, está presente na atmosfera. Tá? E que menos ainda está presente nos corpos de água doce, como rios e riachos, né? Essa imagem que vocês têm aqui da circulação atmosférica, certo? Essa imagem superior, a letra A aqui, vocês vão ter uma visão do globo, onde aqui nós temos toda essa movimentação atmosférica das massas de ar, né, dos centros de alta pressão se dirigindo para os centros de baixa, que está aqui na zona de convergência intertropical. Né? Então, essa baixa pressão representada na linha da zona de convergência intertropical, ela recebe ventos das altas pressões, tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul, o que desencadeia as chuvas, por exemplo, né? Aqui a célula de Hadley. Né? Então, de certa forma, nós temos uma visão transversal do que acontece no planeta. Né? Então, nós temos ali, vamos para a Zecite aqui, ó, baixa equatorial. Ela atrai ventos dos dois lados, daqui do hemisfério norte, né, e do hemisfério sul, por exemplo. Então, esses ventos se encontram, sobem, desencadeiam chuvas, né, esses ventos seguem aqui formando uma célula, seguem em alta altitude, né, até descer aqui na alta subtropical, que fica próximo dos 30 graus de latitude sul e norte. Okay? Então, aqui é uma visão geral dessa circulação atmosférica que acontece. Lembrando que no verão do hemisfério norte, todo esse sistema, ele tende a, no caso da zona de convergência intertropical, ele tende a ficar mais para o lado norte, para o hemisfério norte. Já no verão do hemisfério sul, ela ocupa parte do hemisfério sul. Ok? Se vocês já estudaram em física, calor sensível e calor latente. Mas aqui é o calor latente, ela precisa simplesmente para mudar, é o mesmo 0 grau. Água, o gelo em 0 grau, e aqui a água líquida em 0 grau. Então ele precisa de 80 calorias para descongelar, mas ainda é uma água fria. Né? E agora essa água, para chegar em 100 graus, aí é o calor sensível. De fato, são 100 calorias. Né? Subiu 100 graus, 100 calorias, é o calor sensível. Mas para mudar do líquido para o gasoso, ela precisa de outras 540 calorias para ela ficar o mesmo 100 graus, só que agora enquanto o vapor da água, certo? Ela é essa faixa aqui chamada Zecite, tá? Volta e meia no noticiário, quando aparece a previsão do tempo, eles falam da Zecite, porque é ela que traz chuvas para essa região aqui do Brasil, do norte e do nordeste brasileiro. Né? Porque é um local de baixa pressão que ele atrai ventos vindos dos dois hemisférios. Esses ventos que vêm, né, os ventos alísios aqui, né, alísios de sudeste, alísios de nordeste, eles se encontram nessa zona de convergência e acabam se elevando na altitude, desencadeando em muita chuva, certo? Isso ocorre ao longo de toda a faixa equatorial, que o vento, que é um dos elementos do clima, né, ele em si, ele é o quê? Deslocamento de ar. Deslocamento de ar que se dá da alta pressão para as baixas pressões. Né? É a tendência ao equilíbrio. Aquilo que está pressionado tende a escapar para algum lugar. Para onde? Para onde não tem essa pressão. Né? Então, os ventos eles sempre se dão da alta pressão para baixa pressão. Né? Nesse caso aqui, ó, ao longo desse pontilhado, que representa a Zecite aqui, tá? Vocês têm um Bzinho. Por que Bzinho? Baixa pressão.
Então, ele recebe ventos. Ventos de onde? Das altas pressões. Né? Então, os ventos saem de uma alta pressão na direção da baixa pressão. Ok? Então, aqui, perto da baixa pressão, do gradiente, né, de baixa pressão, os ventos são mais fortes. Né? E já, digamos, na saída dos centros de alta pressão, os ventos são mais fracos. Ok? Aqui aquele esquema bem tradicional que mostra, né, quando um litoral se aquece, né, a forma como o continente e o oceano recebem esse calor, ou de noite, quando ele libera o calor, isso gera localmente um centro de baixa e de alta pressão local, né, e que isso pode desencadear o que a gente chama de brisa. Né. Então, quando o Sol esquenta mais rápido o continente do que o oceano, aqui gera uma baixa térmica, mas uma pressão, né, de uma baixa pressão, né, por uma maior temperatura. O oceano frio que gera essa alta pressão, e aí desencadeia para uma baixa, que é a partir da elevação. O ar no continente, o ar aquece, ele tende a subir, ele se expande, certo? Então, isso gera uma baixa pressão, ele não está pressionado, ele está se expandindo, no caso. Né? À medida que ele se expande, ele tende a subir e dar lugar para o outro que vem do que é o oceano mais frio. No caso da brisa terrestre, né, que é a que acontece de noite, o vento sopra do continente para o oceano. Né? Por quê? Porque o oceano, agora, ele que está como uma baixa pressão. Ele demorou para perder temperatura ao longo da noite, enquanto rapidamente, né, a Terra perdeu temperatura. Ok? Então, isso desencadeia o que a gente chama de brisa marinha e brisa terrestre.